Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com mais um vídeo da nossa série de desenvolvimentos, né, de um aplicativo de gestão financeira. E hoje eu quero trazer, eu estava fazendo aí a formatação de a refatoração de alguns lugares, né, principalmente aqui na parte do menu e tal, que eu já mostro para vocês. E aí eu tive uma situação em que eu teria que começar a trabalhar com a ideia de navegar para a tela, né, de transações. Lá no Figma, se vocês forem observar aqui, eu vou já mostrar. Acho que eu não vou conseguir fazer login agora. Mas eu vou mostrar para vocês aqui depois qual que é a ideia. Caso eu navegasse para a tela de carteira, né, que seria teoricamente a de transações aqui, o menu aqui de baixo ele é responsivo, né? Ele consegue, na verdade ele consegue mudar aqui ou se auto atualizar de acordo com a página ou com a tela em que eu tô no momento. Porém, quando eu tivesse que clicar aqui, né, em ver todas as transações, eu teria que também fazer essa transição, né? Que é justamente essa aqui, ó. Eu até coloquei um log para mostrar exatamente o índice e tal. Mas qual que é a ideia aqui, ó? Quando eu clicasse no See All, eu tenho que ir para a tela de transações e modificar o meu bottom bar aqui, né? Meu bottom bar navigation, ou meu bottom navigation bar. E até então, não existe uma forma nativa aqui do Flutter, pelo menos não nos nossos componentes atuais, para fazer esse tipo de modificação, né? No sentido de eu, sei lá, clicar em qualquer botão da minha tela, do meu aplicativo e atuar ou modificar o comportamento do meu menu de rodapé. Aí pesquisando no Stack Overflow, né? Eu pesquisei lá como mudar a navegação de acordo com o clique de botão. E no Flutter tem pouco material sobre isso, mas aqui eu achei um relacionado ao Android, né? Que era exatamente o caso em que eu queria resolver, o problema que eu queria resolver. Tem um botão, qualquer que seja, em qualquer tela, e eu devo atuar na modificação do menu aqui de baixo. Aí vendo aqui a solução, encontra-se um método chamado setSelectedItemID, que é lá do Android, né? Aí eu pensei, bom, se tem no Android, dá de fazer isso no Flutter. Então, será que eu consigo encontrar um método semelhante a esse aqui para eu fazer essa modificação, né, de comportamento? Acontece que a gente não tem aqui no bottom bar nenhuma função, digamos assim, que trate disso, né? Ou pelo menos nem no controller de página, né? Que é o page view, que recebe um controller. Então eu tenho aqui, por exemplo, onde eu construo, né, a minha page view, eu instancio um controller, que é esse page controller aqui. Eu vou mostrar para vocês o que modificou em relação ao que estava antes, tá? Mas é basicamente isso. A gente tem um controller, uma page controller, que atua sobre esse comportamento da tela. Então, quando eu quero mudar de tela, né, eu chamo o jump to page, certo? Aqui do page controller. Só que eu não tenho um método do page controller que seja, digamos, equivalente ao setSelectedItem. E é aí que entra o assunto desse vídeo, que é justamente as extensões. Ou os métodos, né? Extensões de método, extensões de classe, enfim. No Dart, vocês vão ver que existe esse conceito, né, de métodos de extensão, digamos assim. Que ele diz exatamente isso. Ó. São métodos que acionam, né, ou que adicionam funcionalidades
a bibliotecas existentes. Tem uns exemplos aqui do que pode ser feito. A gente já viu alguns exemplos aqui também de extensões na parte de Date Formatter. Aqui a gente fez até um extension sobre o número, né, sobre a classe num. E agora a gente vai, a princípio, fazer uma extensão sobre o Page Controller. Só que até então, a gente estava utilizando getters, né? A gente estava fazendo apenas métodos para pegar informações ou fazer alguma computação nesse sentido. Agora a gente vai usar para fazer um set, ou seja, a gente vai atribuir valores. Então, essa é uma forma de a gente também estender, digamos assim, adicionar métodos em classes ou bibliotecas existentes. Foi exatamente isso que eu fiz para esse caso aqui do meu comportamento relacionado a clicar no botão em qualquer parte da tela, em qualquer tela do aplicativo e modificar essa barra de menu embaixo aqui. E como que eu fiz isso? Primeiro a gente precisa ir lá no componente, né? Custom Bottom App Bar, e a gente alteraria a princípio esse construtor dele, em que a gente tem que passar um controller. Por que a gente precisa passar um controller para ele? Porque o controller, esse page controller no caso, ele é construído aqui na home page view, certo? Então eu construo esse meu eu instancio, né, o page controller aqui no page view. E é esse page controller que tem acesso a essas informações. Significa dizer que para eu controlar essa mesma instância, eu preciso passar ela adiante, né? Então eu instancio um objeto aqui do page controller e eu atribuiria ele em um outro lugar para eu ter acesso a ele. E é exatamente isso que a gente vai fazer. No caso, a gente vai instanciar ele no home controller set page controller, que foi um método que eu criei dentro do home controller. Então vejam aqui, ó, eu inicializei uma variável, eu declarei uma variável do tipo page controller, criei um getter que retorna, muito semelhante ao que a gente fez aqui das transações e tal, e a gente tem um método que modifica essa variável, ou que atribui valor a ela. Qual que é esse método? É esse setter aqui, ó, set page controller. Ele recebe um controller, né, por parâmetro aqui do setter, no caso, e ele atribui esse valor à variável page controller, que por consequência se torna o getter aqui do público da classe home controller. Então significa dizer que agora eu posso acessar esse método e pegar aquela mesma instância daquele objeto de qualquer lugar do aplicativo, considerando, obviamente, que eu utilize o Service Locator, ou eu possa passar por parâmetro em outras classes, em outros construtores, certo? É o que eu faço aqui, ó, no Custom App Bar. Eu inicializo ele aqui na Home Page View, que é o Custom App Bar aqui, inicializo ele, e eu atribuo o valor do setter aqui no init state da Home Page View, que é teoricamente o que nunca vai morrer, né? Porque ele vai sempre existir, essa home aqui, ó. Então o home controller ele não vai ser desposado enquanto a gente estiver utilizando o aplicativo de forma autenticada, logada, né? A não ser que a gente saia daqui, aí ele vai lá e mata as instâncias, né, desses controllers e tal. Então essa foi a forma que eu encontrei de atribuir uma instância do tipo page controller para home controller e utilizar ele, ou pelo menos reutilizar ele no comportamento do Custom App Bar, tá? Uma vez lá dentro, uma vez que eu recebo essa informação, né, eu posso atuar sobre essas modificações. E aí o que eu faço aqui? Antes, o setState estava aqui dentro do componente, né? No sentido de ele estava dentro do método build. E aí, uma vez que agora eu tenho um controller, eu
posso pegar ele e adicionar um listener aqui no initState. Uma vez que eu construo esse widget pela primeira vez, essa classe ela passa pelo initState e ele adiciona o listener. Que listener é esse? Um setState. Então, caso aconteça alguma modificação nesse controller, eu vou simplesmente chamar o setState. Foi aí que eu coloquei o logger aqui, ó, que ele vai justamente fazer um toString, né? Ele vai printar aqui o que tem atualmente, né? O selected bottom appbar item index. É grande, mas o que ele é? Nada mais é do que um getter lá da minha extensão, em que eu atuo sobre o page controller e aí eu pego essa page aqui, ó. Ele fala que é a current page, ó, do bottom bar. Então tá aqui, ó. Só que tem um detalhe. A minha bottom bar, ela não é sequencial, digamos assim. Ela tem um índice aqui que faz com que esses outros índices tenham outros valores. Então aqui é, sei lá, índice 0, índice 1, índice vazio, que é o índice 2, índice 3, índice 4. Porém, ó, quando eu mudo aqui, ele já deveria ser outro valor, né? 0, 1, aqui deveria ser 2, teoricamente, e aqui 3, né? Mas isso não acontece por causa do índice que tem aqui no meio, que tecnicamente são 5 índices aqui, né? Então eu preciso fazer uma regrinha aqui dentro do meu selector, né? Que é, se o meu índice for maior que 1, ou seja, 0, 1, daqui para frente, eu posso simplesmente adicionar mais um a esse valor e eu retorno a variável, né? Que variável é essa? Essa variável, selected index, que começa com 0, ele é o meu valor do setter, né? Ele é o meu valor que vai receber o que eu vou definir, o que eu vou adicionar aqui. E esse bottom appbar item index, esse setter, ele é utilizado aqui dentro. E onde que ele é utilizado? Percebam uma coisa. Ele é utilizado aqui no onTapUp, ou seja, quando eu clico aqui no botão aqui embaixo, eu estou atribuindo o valor lá naquele selected item, certo? Quando eu faço isso, a princípio eu estou alterando, né? E aí por conta dessa alteração, ele chama o setState e reconstrói, mostrando essa alteração aqui, essa mudança. Agora, qual seria o outro lugar que eu altero isso de alguma maneira? Aqui, ó, no see_all. Esse see_all, ele é construído nessa tela aqui. No caso, na homepage, em que eu tenho o see_all aqui, ó. Aí eu adicionei um gesture detector e aqui eu chamo o page controller jump to page. Quando eu faço isso, quem sofre alteração é justamente aquela page, certo? Quando eu clico aqui, eu estou invocando aquela informação e teoricamente eu estou ouvindo aqui, ó. E aí com base nisso, eu clico aqui, ele verifica o valor atual, né, do page, tanto que o novo índice agora é 2. E aí ele está adicionando mais um, teoricamente ele se torna 3. Quando ele for fazer essa verificação, dentro do meu componente, ele vem dar uma olhada aqui, ó, né, na parte de current item, e aí ele verifica se esse valor, quando ele constrói, né, esse objeto, uma vez que ele vai dar o setState, ele vai passar por aqui de novo. Aí ele vai verificar, esse carinha aqui é o current item? O que é o current item? O widget children of index of do item atual. Ele verifica se é o mesmo, se é igual. E aí ele vai confirmar, é de fato igual, porque o index dessa widget children, deixa eu limpar aqui,
vocês vão ver que ele vai 0, 1, 2, 3. Então, essa proposta aqui, essa lógica aqui, ó, ele vai verificar para todos os filhos. E aí ele vai construir, verificando se é current item, ele vai pegar uma cor. Se não, ele vai pegar uma cor. Se não, ele vai pegar a cor padrão, né? Então ele vai verificar para o índice 0. Ele vai verificar para o índice 1, né? Que é o índice index of 1, né? Ele vai verificar para o índice 2. Deixa eu colocar aqui. Falso também. Vai lá de novo. Vai verificar no índice 3. E aí ele confirma, ó, esse aqui é true. Então, se é current item, né? Ele vai mudar para a cor do item selecionado, que a gente está passando lá em cima. E aí ele, de fato, faz essa verificação. E por último, ele verifica o 4, né? Ah, não, ainda tem mais um, né? São 5. E aí ele altera a cor. Percebe? São 0, são 5, mas começa do 0, né? Então é basicamente isso que eu fiz, ou que eu consegui fazer com base nesse problema que eu observei, né? Se é considerado uma prática ou uma gambiarra, eu deixo para vocês julgarem. Mas particularmente esse problema eu tive, estava com essa dificuldade, né, de como eu faço essa modificação. Tanto que está aqui, a solução que existe no contexto nativo do Android é justamente um setter, um método público que você atribui, né, o valor que você deseja. E está aqui inclusive o getter, ó, get selected item ID. Então, se não tem no Flutter algo nesse sentido aqui para eu trabalhar, o Dart me oferece essa solução, né? essa vantagem, esse recurso para eu estender métodos de classes que eu não posso modificar. Eu posso realmente estender métodos dele. Então fica aqui também a dica de estudo para vocês verem um pouco das extensões, né? Dos métodos de extensão, para entenderem um pouco mais como funciona isso. Está aqui a documentação, tem muito material que trata sobre isso. E aqui, ó, tem métodos, aqui tem textos, né, da comunidade e tal. E tem muita coisa legal. Tem aqui os samples, né? Aqui os samples as amostras que vocês podem consultar depois. Então tem muito material legal sobre esse assunto, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido informativo, tenha servido para a construção de conhecimento de vocês, e eu vou continuar aqui a fazer as alterações e vou mandar essas alterações aqui para o repositório. A gente se encontra no próximo vídeo. Até!